Talvez você já tenha se deparado na internet com imagens como essa e talvez até essa. Trata-se da espiral de Fibonacci, construída a partir da sequência de Fibonacci pautada na proporção áurea, sendo comumente usada para remeter ao prazer estético devido à presença de tais propriedades matemáticas em diversas composições visuais e artísticas. Nessa linha, ambas essas propriedades da matemática, somadas a tantas outras, são amplamente utilizadas na arquitetura para tornar uma construção bela. A beleza superficial do arco-íris, muito belo esse é em sua claridade, é apreciada por todos os homens. Ela é dada. Mas a beleza enterrada, descoberta pelas pesquisas árduas dos físicos, é entendida só pelo cientificamente educado. Essa é obtida, a educação é essencial. Em outras palavras, o que o autor H. E. Huntley exprime nesse trecho é que há dois tipos de beleza. A primeira é aquela que é superficial, que não requer qualquer tipo de conhecimento ou aprofundamento para ser percebida. A segunda é aquela que só pode ser notada após o estudo. É somente quando, de fato, se entende o teor científico por trás daquilo que se pode enxergar o belo. Também de acordo com os estudos de Huntley, a beleza consiste na emoção gerada pela interação entre o objeto belo e o observador. Se a teoria vigente está certa, isso quer dizer que a experiência do belo consiste na levitação do inconsciente para a superfície de um complexo de memória, ativado por um mecanismo de associação a partir da visão do objeto de prazer. Essa memória vem do inconsciente coletivo da espécie humana, relacionado a sinapses construídas evolutivamente. Devemos, assim, reconhecer que a experiência da beleza não é racional, mas emocional, e está relacionada à atividade do subconsciente, sendo esse o nível cerebral responsável pela diferença de opinião. Algumas definições da palavra arquitetura foram dadas durante a história. A primeira, formulada por Vitrúvio, famoso arquiteto romano, é que a arquitetura é a arte de construir, e se difundiu de tal forma que pode ser considerada a fundadora da concepção ocidental de arquitetura. A segunda, dada por Le Corbusier, grande leitor de Vitrúvio, em seu livro Towards an Architecture, é que a arquitetura é sábia, pois apela ao conhecimento, correta, pois usa noções de precisão no sentido geométrico e de proporção, e é magnífica. O que se observa ao longo dos séculos da história da arquitetura é o amplo uso de padrões de proporção e beleza, justamente para evocar a sensação do belo, tornando a construção agradável aos olhos. Entre estes estão alguns comumente conhecidos, como a simetria, e outros que devem ser mais profundamente estudados para serem plenamente entendidos. Começando com a simetria. A palavra origina do grego sim, junto, e metro, medida, fazendo referência a uma correspondência entre diferentes objetos com formas e medidas similares. Na geometria, a forma simétrica é aquela que é invariável perante uma transformação dada, como reflexão, rotação, translação, mudança de escala, etc. Assim, quando a forma transformada é comparada à original, a correspondência é considerada simétrica. Como podemos observar na imagem, existem alguns tipos de simetria diferentes. Gostaria de destacar 4, que são os mais usados na arquitetura. O primeiro, a simetria reflexiva, ocorre quando uma imagem é o reflexo da outra. O segundo, a simetria rotacional, é quando uma figura original é rotacionada ao redor de um ponto. O terceiro, simetria de translação, consiste no deslocamento de uma figura em qualquer direção. Por fim, a simetria escalar é quando a mesma sequência de intervalos é usada entre as formas. A proporção áurea é fascinante na medida que reconcilia proporções irracionais com o sistema modular aritmético e, portanto, a adição e subtração de unidades. Esse é o princípio de que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, em que a proporção entre a parte maior A e a menor B é igual à proporção do todo e da parte maior, ou seja, A sobre B igual a A mais B sobre A. Vamos entender melhor como isso acontece. Começando com um quadrado de lados 1, podemos estendê-lo por uma medida x, formando dois retângulos. Um maior de lados 1 mais x e 1, e um outro menor, de lados x e 1, que está em azul. Assim, a razão entre o comprimento e a altura do retângulo maior deve ser igual a essa razão no retângulo menor. Multiplicando em cruz, obtemos uma equação de segundo grau, que pode ser resolvida usando Bhaskara. Obtemos, então, dois valores para x, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Em qualquer um desses casos, obtemos o valor de φ como comprimento do retângulo,
sendo esse número 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é um número irracional próximo de 1,618. O φ aparece também na famosa espiral de Fibonacci, que é regida pela sequência de Fibonacci. Sua progressão se dá de forma que um termo é a soma dos dois termos anteriores a ele, e com isso obtém-se a sequência numérica descrita aqui. Nessa equação, o que se vê é que conforme se progride a sequência, ou seja, quanto mais um termo se aproxima de infinito, mais a divisão de um termo por seu antecessor se aproxima de φ. E vemos essa constância já na divisão do 16º termo pelo 15º. Enfim, um sistema proporcional, como definido pela proporção de ouro, torna possível harmonizar o corpo humano, a edificação e finalmente todo o universo. Essa alegação corresponde perfeitamente ao desejo de universalidade caracterizando a arquitetura do período clássico. E essa arquitetura explora justamente a conexão entre o design geométrico e a beleza artística quando incorpora a proporção áurea na construção. Agora, como isso acontece? O neurocientista Semir Zeki realizou uma pesquisa neurológica e concluiu que princípios matemáticos de simetria, harmonia e proporção são parte do aparato cognitivo de todo o cérebro, e que tais princípios devem ser respeitados para que uma estrutura seja considerada bonita. Além disso, a experiência do belo é um requisito para todos os cérebros saudáveis. Em nossa atividade cotidiana, buscamos satisfazer essa qualidade. Em termos simplificados, procuramos o belo para nutrir o cérebro emocional, uma vez que, do ponto de vista neurobiológico, todas as áreas do cérebro devem ser estimuladas continuamente de uma forma que corresponda às suas funções específicas. Dessa forma, quaisquer outras demandas que entrem no design arquitetônico, a beleza deve ser um elemento central. Sua experiência agrega à saúde de indivíduos e, então, ao bem da sociedade. Não é um luxo, mas um ingrediente essencial do estímulo do cérebro emocional, nas palavras do próprio neurocientista. Nessa linha, arquitetos famosos adotaram a razão áurea como parâmetro para a construção de suas obras por salientar harmonia e beleza. Analisaremos a seguir o uso da razão de ouro nas obras do grego Fídias e Le Corbusier. Fídias era considerado um dos mais importantes arquitetos da Grécia Antiga. Foi o principal responsável pela construção do Pártenon, templo dedicado à deusa Atena, e usou o número de ouro como base para projetar o mesmo. Nele, podemos observar diversas vezes o retângulo de ouro se ajustando à sua estrutura. Le Corbusier foi um arquiteto notável, responsável por uma nova forma de arquitetura moderna. Viajou por todo o mundo, mas foi na Grécia, mais especificamente em Atenas, onde conheceu o que seria sua maior inspiração, a aplicação da razão áurea em suas construções. Com base na medida harmônica em escala do homem grego, Le Corbusier desenvolveu um modulor, um sistema baseado nas medidas médias do corpo humano, usando a razão de ouro através do retângulo áureo da sequência de Fibonacci. O sistema modulor de medidas, criado para conferir harmonia às obras arquitetônicas de Le Corbusier, pode ser observado em muitos de seus edifícios, em especial na Capela de Ronchamp, a sudeste de Paris. Além disso, acredita-se que os egípcios já tinham plena consciência da proporção de ouro e usaram-na na construção das pirâmides e, posteriormente, ensinaram esse conceito aos gregos, com os quais ele ficou bastante associado. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. O design gráfico pode usar a sequência de Fibonacci como guia geral e ferramenta criativa para fazer uma composição perfeita. Designers podem incorporar a proporção áurea para cortar fotos e imagens em retângulos de ouro ou a espiral de ouro em composições fotográficas, logos, layouts, etc. Em conclusão, as pessoas podem dizer que a proporção áurea tem propriedades místicas de beleza derivadas do arquétipo do mundo transcendental. Entretanto, é mais provável que esse padrão onipresente tenha certo apelo estético, sugerindo um senso de balanço natural e visual harmônico.